Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se, subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Eles a seguraram em solo sagrado, e a sacerdotisa arrancou o lobo de seu peito. Não saiu pacificamente. O corpo de Hilda arqueou-se do altar de pedra, cada músculo travado em um espasmo que não tinha nada a ver com doença, e tudo a ver com algo antigo sendo arrancado de algo mais velho. O lobo, seu lobo, a besta que correra ao lado de seu sangue desde o dia em que nasceu, lutou contra a separação com tudo o que tinha. Hilda podia senti-lo arranhando as paredes de seu espírito, uivando em um lugar que nenhum ouvido podia alcançar. E ela queria gritar, queria implorar para que parassem, mas sua boca não se movia. Seus olhos não abriam. O veneno roubara tudo dela, exceto a capacidade de sentir. E assim ela sentiu tudo. Cada fio do laço se partindo como um fio puxado demais, quebrando. As mãos da sacerdotisa tremiam, e óleo sagrado escorria entre seus dedos, negro como sangue velho à luz das tochas. E seus lábios se moviam em um cântico que nunca foi feito para isso. Nunca foi para ser falado sobre um corpo relutante. Uma mulher que não dera consentimento, cujo silêncio não era acordo, mas paralisia. Ao redor do altar, a matilha estava em círculo. Guerreiros que lutaram ao lado de Hilda, anciãos que buscaram seu conselho, mulheres que trançaram seu cabelo antes da batalha e pressionaram ervas em suas palmas para a sorte. Eles observaram, e nenhum deles se moveu para impedir. Alpha Dunstan estava mais perto, braços cruzados, o rosto arranjado em algo que parecia luto, mas não era. "Perdoe-nos, Hilda", disse ele. Sua voz carregava o peso de um homem sobrecarregado por escolhas impossíveis, e cada alma naquele círculo acreditou nele. Este é o único caminho. O lobo se libertou. Saiu de Hilda como um sopro, deixando uma mulher morta. Uma torrente de luz prateada que gritou pela clareira e bateu no peito de Dunstan com força suficiente para cambalear para trás. Por um momento, apenas um momento, 2 lobos existiram dentro dele. Sua própria presença sombria e a dela, brilhante, feroz, indomável. Então seu lobo avançou para a dominância, e a luta começou dentro dele, onde ninguém podia vê-la. Dunstan ofegou. Suas mãos voaram para as costelas. Algo estava errado. Ele podia sentir o lobo dela se debatendo contra o seu, recusando-se a submeter, recusando-se a se ligar. Mas o poder, deuses, o poder era extraordinário. A força inundou seus membros como nada que ele jamais conhecera. Ele se endireitou mascarando a dor, e virou-se para a matilha com olhos que queimavam. "Está feito", disse ele. No altar, o corpo de Hilda ficou imóvel. Não a quietude do sono, a quietude de algo esvaziado, algo vazio. A matilha olhou para o que restava dela e desviou o olhar. Ninguém perguntou se ela ainda estava respirando. 6 meses antes, a espada desceu em um arco prateado, e Hilda a pegou com o lado de sua lâmina sem olhar. O pátio de treinamento explodiu. Guerreiros bateram seus punhos contra escudos de madeira, uivando sua aprovação, enquanto Hilda girava sob o golpe, varreu as pernas de seu oponente e plantou uma bota em seu peito antes que ele terminasse de cair. Suor escorria por suas têmporas. Poeira cobria as tranças de guerra que desciam até sua cintura. Cabelos escuros entrelaçados com pequenos anéis de ferro que tilintavam quando ela se movia. Ela estava respirando forte, mas estava sorrindo. "Sim", disse ela. O guerreiro sob sua bota, Tormund, 2 vezes seu tamanho e 3 vezes seu peso, riu apesar da lâmina pairando em sua garganta. Eu me rendo. Mulher de Deus, pelo menos me deixe fingir que tive uma chance." Hilda embanhou sua espada e o puxou para cima. O pátio estava cheio. Esta manhã, jovens lobos treinando com espadas de madeira, veteranos aprimorando a técnica, um grupo de crianças observando da cerca com olhos arregalados. Esta era a matilha Ashenmore em paz, ou o mais perto de paz que eles jamais chegaram. Seu território ficava na junção de 3 fronteiras hostis, uma posição que garantia conflito da mesma forma que as estações garantiam o clima. Saqueadores do sul, escaramuças territoriais do leste e, ao norte, a matilha Greyhound, liderada pelo alfa mais temido do continente, um lobo chamado Beowulf,
cujo nome sozinho podia limpar um campo de batalha. Hilda lutara contra todos eles, não porque amasse a guerra, mas porque seu povo precisava dela. Ela veio dos guerreiros lobo, uma linhagem tão antiga que vivia em canções em vez de registros. O sangue havia se diluído ao longo das gerações na maioria das linhagens, mas em Hilda ele se concentrara em algo formidável, uma besta prateada pálida com olhos como ferro derretido, que se movia pela batalha como o fogo se move pela grama seca. Matilhas inteiras se viraram e fugiram à vista de sua transformação. Ela era também mais do que seu lobo, e todos em Ashenmore sabiam disso. Ela sentava-se à mesa do conselho, não por causa de sua linhagem, mas porque cada pessoa naquela sala confiava em seu julgamento. E ela passara anos conquistando esse assento com a prova de que força sem sabedoria era apenas violência com dentes melhores. Ela era linda da maneira que a exauria. Maçãs do rosto altas, uma boca permanentemente decidindo entre um sorriso e uma mordida, olhos escuros que engoliam a luz das tochas. Ela usava isso como usava a armadura. Funcional ali. Recusou-se a deixar que isso a definisse. Mais uma rodada? Tormund perguntou, esfregando o peito onde sua bota estivera. Não posso. O Alfa quer cavalgar pela fronteira leste antes do meio-dia. Ela encontrou Dunstan nos estábulos já montado. Ele era um lobo alto, magro onde Hilda era atlética, com um rosto estreito e olhos inteligentes que não perdiam nada. Ele era Alfa há 3 anos, herdando a posição após a morte de seu pai em um ataque de fronteira. E nesse tempo, ele se apoiara em Hilda mais do que qualquer Alfa antes dele. Ela era sua mão direita, seu conselheiro de guerra, sua companheira mais confiável. Eles haviam cavalgado para a batalha juntos mais vezes do que qualquer um poderia contar. E após cada vitória, Dunstan era sempre o primeiro a encontrá-la. Ele balançou uma bolsa de água em direção a ela enquanto ela montava. Você demoliu Tormund novamente. Ele abaixa o ombro esquerdo antes de cada balanço. Eu disse a ele 100 vezes. Dunstan riu. Talvez ele goste de perder para você. Ele a estudou com uma expressão à qual ela se acostumara ao longo dos anos. Quente, fácil, cheia de um respeito que parecia genuíno. A matilha tem sorte de ter você, Hilda. Espero que você saiba disso. Ela sabia disso. Era uma das poucas coisas em sua vida que ela nunca tivera que questionar. Eles cavalgaram para o leste, seguindo a linha das árvores onde o território de Ashenmore pressionava contra as terras selvagens. A floresta estava quieta. Quieta demais, notou Hilda, guardando a observação para mais tarde. Os batedores haviam relatado movimento perto da travessia do rio, possivelmente um grupo de saqueadores da matilha Black Hollow testando suas fronteiras novamente. Era o tipo de ameaça que nunca desaparecia completamente. Ashenmore existia em um estado de cerco permanente, cercada por matilhas que queriam suas terras, seus recursos, sua posição. A única coisa que os mantivera seguros por décadas fora a força de seus guerreiros e a reputação de um guerreiro em particular. O nome de Hilda viajara muito além das fronteiras de Ashenmore. Ela era conhecida em todos os territórios do norte como a Loba Prateada, um título que ela nunca pedira e não conseguia se livrar. Alfas que nunca a conheceram falavam dela em reuniões do conselho. Jovens guerreiros em matilhas distantes treinavam mais porque tinham ouvido histórias do que ela podia fazer. Até mesmo a matilha Greyhound, o povo de Beowulf, os lutadores mais implacáveis do continente, referiam-se a ela com algo que soava menos como ódio e mais como admiração relutante. O que Hilda não sabia, o que ela não podia ter sabido, porque o homem ao seu lado passara 3 anos aperfeiçoando a máscara, era que cada palavra de elogio que Dunstan falava era um prego em um caixão que ele estava construindo para ela. Ele a observou cavalgar à frente, o sol refletindo nos anéis de ferro em seu cabelo, e algo sombrio se moveu por trás de seus olhos. Estava lá desde a primeira batalha que lutaram juntos. Aquela em que o lobo de Hilda rasgou um flanco inteiro, enquanto seu próprio lobo lutava com um único oponente. Ele ficou na sequência, sangue nas mãos, e observou a matilha correr para Hilda. Hilda que era brilhante, Hilda que era intocável, Hilda cujo lobo fazia o dele parecer comum. A inveja começara como um sussurro, uma voz pequena e razoável que dizia que ele era o alfa, o líder. E, no entanto, cada vitória era acreditada a ela. Ao longo de 3 anos, o sussurro crescera em algo que andava atrás de suas costelas como um animal enjaulado. Ele não odiava Hilda. Essa era a pior parte.
Ele a admirava assim como todos. Mas admiração e inveja são gêmeas que compartilham um útero, e Dunstan alimentara a errada. Ele queria o lobo dela. Não ela, apenas o lobo. O poder bruto e devastador daquela besta prateada adicionado ao seu, tornando-o não apenas um alfa, mas o alfa, o lobo mais temido vivo. Um nome que ecoaria pela história como o de Hilda, ecoava pelas histórias de Fogueira agora. E 3 noites atrás, durante uma negociação comercial com uma curandeira dos Pântanos do Sul, Dunstan encontrara o meio de pegá-lo. O frasco era pequeno, de vidro, escuro como um hematoma, selado com cera. A curandeira o chamara de raiz-veneno, um veneno destilado de um fungo que crescia nas raízes de árvores mortas e solo amaldiçoado. Não matava rapidamente. Não matava de todo. Não no início. Ele rastejava pelo corpo como o inverno rastejando para o outono, desacelerando tudo. O coração, os pulmões, a conexão entre lobo e hospedeiro. Em semanas, a vítima pareceria estar morrendo de causas naturais. Nenhum curandeiro encontraria vestígios. Nenhuma suspeita cairia. A menos, é claro, que alguém subornasse os curandeiros primeiro. Dunstan carregava o frasco em sua bolsa de sela, aninhado entre carne seca e um rolo de bandagens limpas. E quando pararam na travessia do rio para dar água aos cavalos, ele destampou sua própria bolsa de água e despejou o conteúdo do frasco na de Hilda. Ela bebeu profundamente quando ele a ofereceu. Obrigada, disse ela, limpando a boca com as costas da mão. Seus olhos escuros encontraram os dele, confiantes, abertos, sem sombra de dúvida. Dunstan sorriu. Sempre. Começou como uma dor de cabeça. 3 dias após o passeio, Hilda acordou com uma pressão atrás dos olhos que nenhuma quantidade de água ou descanso conseguia aliviar. Ela a ignorou. Guerreiros não paravam por dores de cabeça. Ela treinou naquela manhã, sentou-se em conselho naquela tarde, e à noite a dor de cabeça se espalhara para suas articulações, uma dor surda e rangente que tornava seus dedos desajeitados no punho da espada. Ao final da semana, ela não conseguia mais esconder. A dor se aprofundara em algo estrutural, algo que parecia que seus ossos estavam sendo lentamente substituídos por algo mais pesado. Seu lobo se agitava inquieto dentro dela, andando de um lado para o outro, agitado, como se sentisse uma ameaça que não conseguia identificar. O apetite de Hilda desapareceu. Seu sono se fragmentou em horas inquietas, pontuadas por febres que subiam e desciam sem padrão. Você precisa descansar, disse Dunstan a ela. Seu rosto franzido com uma preocupação tão convincente que poderia ter enganado os próprios deuses. Vou transferi-la para a corte do Alfa. Meus curandeiros pessoais cuidarão de você. Hilda protestou. Ela tinha seus próprios aposentos, suas próprias rotinas, sua própria teimosia em independência. Mas quando ela tentou se levantar da cadeira e suas pernas cederam, ela permitiu ser carregada. A corte de Dunstan era confortável. Peles quentes na cama. Um fogo mantido constantemente. Curandeiros iam e vinham, os melhores de Ashenmore, Dunstan a assegurou. E ele não mentiu sobre suas credenciais. Eram curandeiros excepcionais. O que Hilda não via eram as reuniões privadas que precediam cada visita, as conversas silenciosas no escritório de Dunstan, onde o ouro mudava de mãos e ameaças eram entregues com a precisão calma de um homem que planejara isso por meses. Vocês a examinarão minuciosamente, disse Dunstan a cada curandeiro. Vocês não encontrarão nada. Vocês relatarão que sua condição está além de suas habilidades, e vocês nunca falarão desta reunião. Os curandeiros obedeceram, alguns por ganância, outros por medo. Uma delas, uma velha chamada Tamson, que havia trazido metade das crianças de Ashenmore ao mundo, obedeceu porque Dunstan lhe disse que o aprendizado de sua neta dependia de sua cooperação. E Tamson amava a garota mais do que amava sua própria consciência. Semanas se passaram. Hilda piorou. As febres tornaram-se constantes. Seu corpo, outrora forte o suficiente para empunhar uma lâmina de guerra por horas sem se cansar, não conseguia segurar uma xícara sem tremer. Seu lobo quase se calou. Um pulso fraco onde antes havia um rugido, um sussurro onde antes havia um trovão. Ela jazia na corte de Dunstan, cercada de conforto, atendida por curandeiros que pressionavam panos frios em sua testa e falavam em tons graves e impotentes. E ela sentiu a si mesma desaparecendo. A alcateia veio visitá-la. Guerreiros que lutaram ao seu lado ficaram ao seu lado com os olhos vermelhos e mandíbulas cerradas, incapazes de conciliar a mulher à sua frente com aquela que liderou cargas que mudaram o rumo das batalhas.
Os anciãos vieram. As crianças para quem ela ensinou formas de espada vieram, trazendo flores silvestres que colheram no prado. Hilda sorriu para todos eles e não disse nada sobre o terror que a consumia por dentro. O silêncio crescente onde seu lobo estivera, o vazio rastejante que parecia menos morrer e mais ser apagado. Dunstan foi magnífico em sua performance. Ele segurou a mão dela onde outros podiam ver. Ele consultou os curandeiros publicamente, sua voz tensa com emoção mal contida. Ele se dirigiu à alcateia com atualizações que pintavam um quadro de um alfa, fazendo tudo ao seu alcance para salvar seu guerreiro mais valioso. Enviei por curandeiros de 3 territórios, anunciou ele em conselho, sua voz pesada. Nenhum conseguiu identificar a doença. Seja o que for, está além de tudo que já encontramos. A alcateia acreditou nele porque não tinha motivos para não acreditar. E então, quando Hilda estava fraca demais para falar, fraca demais para abrir os olhos, fraca demais para fazer qualquer coisa além de respirar em arquejos ofegantes e ruidosos que soavam como uma contagem regressiva, Dunstan convocou um conselho de emergência. Ele ficou diante deles com olheiras reais, porque até a culpa tem uma maneira de perturbar o sono, e deu o golpe. Nossos inimigos sabem, disse ele. Notícias chegaram à alcateia do Buraco Negro. Os saqueadores do sul foram vistos se reunindo perto do rio e da alcateia Greyhound. Ele fez uma pausa, deixando o nome fazer seu trabalho. Cada espinha na sala se endireitou. Batedores Baolf foram avistados em nossa fronteira norte. Eles estão observando. Eles estão esperando. O medo se espalhou pela sala como fumaça. Hilda está morrendo, continuou Dunstan, e sua voz embargou na palavra de uma forma que teria convencido qualquer um. Quando ela morrer, perderemos o lobo mais forte que esta alcateia já conheceu. E nossos inimigos virão, não um de cada vez. Todos juntos. O membro mais velho do conselho, um lobo chamado Duskward, cujos cabelos brancos e mãos cicatrizadas falavam de décadas de guerra, inclinou-se. O que você está sugerindo, Alpha? Dunstan fechou os olhos como se o que estava prestes a dizer o machucasse fisicamente. Há uma maneira de preservar o lobo de Hilda, de manter essa força dentro da alcateia, dentro de mim como seu Alpha, para que quando os ataques vierem, eu possa protegê-los como ela teria feito. Silêncio. Você está falando de um rasgo de lobo, disse Duskward. Sua voz era plana de descrença. Você quer arrancar o lobo de uma mulher viva? A sala explodiu. Guerreiros gritaram. Um ancião derrubou sua cadeira para trás ao se levantar. A palavra bárbara foi usada mais de uma vez, e não foi forte o suficiente. Rasgar lobo era o ritual mais sombrio de sua história. Uma prática tão desprezada que existia apenas em contos de advertência contados para assustar crianças. Nos casos mais raros, um lobo moribundo poderia consentir com a transferência, oferecendo sua besta de bom grado como um último presente. Mas arrancar um lobo de um corpo inconsciente sem consentimento não era um ritual. Era uma violação. Dunstan deixou a indignação queimar. Ele ficou no centro dela, absorvendo cada acusação, cada olhar de horror, e quando a sala se esgotou, ele falou baixinho. Eu sei como isso soa. Eu sei o que estou pedindo. Você acha que eu quero isso? Sua voz falhou novamente, e desta vez seus olhos brilharam. Hilda é minha companheira mais próxima. Ela lutou ao meu lado em todas as batalhas. Pedir isso parece cortar minha própria mão. Ele fez uma pausa. Mas preciso que você me diga. Quando a alcateia Greyhound cruzar nossa fronteira, quando o próprio Beowulf liderar a carga, quem o deterá? Vocês. Ele olhou para os guerreiros. Vocês. Ele olhou para os anciãos. Porque eu não posso, não como estou. Não sem o lobo dela. O medo retornou. Mais espesso desta vez. Mais pesado. Nossos inimigos não vão segurar, pressionou Dunstan. Eles não enviarão grupos de saqueadores. Eles virão com tudo o que têm porque, pela primeira vez em uma geração, o lobo prateado não estará em seu caminho. Cada família nesta alcateia, cada criança, cada ancião, cada alma que você ama, estará à mercê de lobos que não têm piedade. A sala ficou em silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio de algo se quebrando. Duskward encarou Dunstan por um longo tempo. E a sacerdotisa? Ela realizará? Dunstan virou-se para o canto da sala, onde a sacerdotisa estava afastada dos outros, seu rosto ilegível. Ela era jovem para sua posição,
Mal tinha 30 anos, mas sua autoridade sobre os direitos sagrados era absoluta. Isso é contra a lei da alcateia, disse Hera. Sua voz era clara e fria. Um rasgo de lobo requer consentimento. Hilda não pode dar consentimento. Hilda está morrendo, disse Dunstan. O lobo morrerá com ela. Esse é o direito dela. Dunstan não argumentou. Em vez disso, ele se virou para a alcateia. A sacerdotisa Hera está correta. Esta decisão não pode repousar apenas em meus ombros. Pertence a todos vocês. Cada membro desta alcateia deve concordar ou não acontecerá. Ele estava dando a eles a escolha, tornando-a o fardo deles, espalhando a culpa tão finamente que nenhuma pessoa teria que carregá-la sozinha. O silêncio se estendeu. Guerreiros olharam para suas mãos. Anciãos olharam uns para os outros. Em algum lugar lá fora, uma criança riu, e o som foi obsceno no peso daquela sala. Se não fizermos isso, disse um jovem guerreiro, sua voz mal acima de um sussurro. Quantos de nós morreremos quando eles vierem? Ninguém respondeu porque a resposta era todos eles. Hera observou a sala. Ela podia ver a maré virando, podia sentir o momento em que o medo superou a consciência, e isso a enojou. Mas ela estava ligada pela lei da alcateia tanto quanto qualquer um. Se a alcateia consentisse unanimemente, ela não tinha base para recusar. Eu perguntarei uma vez, disse ela. E apenas uma vez. Esta alcateia consente com o rasgo do lobo de Hilda? O primeiro sim veio do jovem guerreiro. Tênue, envergonhado. Depois outro. Depois um terceiro. Eles vieram lentamente, cada um mais pesado que o último, até que a sala se encheu de um coro de vozes que não soava nada como acordo, e tudo como rendição. Hera fechou os olhos. Então, será feito. Eles carregaram o corpo de Hilda para o solo sagrado ao luar. O altar era de pedra antiga, polida por séculos de rituais que nunca incluíram nada parecido com isso. Tochas queimavam em um círculo. A alcateia se reuniu em silêncio, seus rostos presos entre a luz do fogo e a sombra. Hilda jazia na pedra, seu corpo tão magro que os ossos apareciam através de sua pele. Seu cabelo escuro havia sido destrançado, espalhado ao redor de sua cabeça como uma auréola de tinta. Sua respiração era tão superficial que mal era visível. E em algum lugar profundo dentro dela, no último canto silencioso da consciência que o veneno não havia alcançado, Hilda sentiu que eles começavam. Ela sentiu as mãos da sacerdotisa. Ela sentiu o óleo em sua pele, frio e picante com ervas que queimavam. Ela sentiu o cântico vibrar através da pedra sob ela, palavras antigas puxando algo fundamental, algo que era ela de uma forma que seu corpo nunca tinha sido. E ela sentiu seu lobo acordar. Pela primeira vez em semanas, a besta dentro dela surgiu à vida. Não com força, mas com terror. Sabia o que estava acontecendo. Jogou-se contra as paredes do espírito de Hilda, uivando, arranhando, lutando com tudo o que lhe restava, que não era muito, mas era tudo. Hilda queria gritar. Ela queria abrir os olhos e olhar para essas pessoas. Seu povo, aqueles por quem ela sangrou, matou, quase morreu uma dúzia de vezes, e perguntou por quê. Mas o veneno a manteve perfeitamente imóvel, perfeitamente silenciosa, vendo-se como uma prisioneira em seu próprio corpo, enquanto eles alcançavam dentro dela e tiravam a única coisa que lhe restava. O lobo se libertou, e Hilda sentiu o vazio correr para preencher o espaço onde ele estivera. Vasto, frio, absoluto, como um céu sem estrelas, como um peito sem batimento cardíaco, como uma mulher sem nome. No altar, seu corpo ficou imóvel, e nenhuma alma naquele círculo verificou se ela ainda estava viva. Dunstan ficou sobre ela, o lobo de Hilda debatendo-se em seu peito como uma tempestade enjaulada. E ele olhou para o invólucro vazio da mulher que o havia confiado completamente. Preparem um funeral, disse ele. Ela não vai durar a noite. Mas o coração de Hilda continuou batendo, fraco, teimoso, impossível, vivo. 2 semanas após o rasgo, o Alfa Dunstan ficou diante da alcateia e disse que Hilda estava morta. Ele entregou a notícia ao amanhecer, mesmo quando a luz era fraca e cinza e o ar carregava o frio da noite anterior. Ele escolheu a hora deliberadamente. A dor parece mais convincente com pouca luz. Ela lutou, disse ele, com a mandíbula tensa, os olhos mantendo a distância de um homem tentando não chorar. Mais do que qualquer curandeiro acreditava ser possível. Mas a doença foi demais e sem seu lobo para sustentá-la. Ele fez uma pausa.
Hilda de Ashmore se foi. O som que a alcateia fez não foi um suspiro. Foi algo mais baixo. Algo do peito. Uma expiração coletiva carregando a forma de uma ferida. Guerreiros curvaram a cabeça. Mulheres levaram as mãos à boca. Crianças que não entendiam completamente choraram de qualquer maneira porque os adultos ao redor delas estavam se quebrando. Os curandeiros de Dunstan confirmaram. Tamson, a velha que havia trazido metade dos filhos da alcateia, ficou ao lado do Alfa e declarou com uma voz despojada de tudo, exceto exaustão, que ela mesma havia examinado o corpo de Hilda. O coração havia parado. Os pulmões estavam imóveis. Ela não olhou para ninguém ao dizer isso. A alcateia acreditou porque precisava, porque a alternativa, que eles haviam arrancado o lobo de uma mulher que poderia ter sobrevivido, que seu medo havia matado a própria pessoa que os mantinha seguros, era uma verdade pesada demais para carregar. Mas nem todos acharam fácil. Duskward sentou-se sozinho em seus aposentos naquela manhã e encarou a parede. Ele tinha sido uma das vozes que disse sim. Ele ainda podia sentir o gosto da covardia nisso. O jovem guerreiro que falou primeiro parou de treinar completamente, com os olhos vazios, assustado sempre que alguém falava seu nome. A culpa não se anuncia. Ela simplesmente segue, paciente e incansável, até que a distância entre você e ela desapareça. E dentro do peito de Dunstan, o lobo de Hilda continuou lutando. 2 semanas desde a transferência, e os lobos não haviam se ligado. Cada mudança era uma agonia. 2 bestas puxando em direções opostas. Seu lobo rosnando por domínio enquanto Hilda cortava e mordia e se recusava a ceder. Em forma de batalha, ele era monstruoso, irradiando um poder que fazia outros lobos baixarem os olhos. Mas o poder era fraturado, instável, como segurar uma lâmina pela ponta errada. À noite, quando a alcateia dormia, Dunstan pressionava os punhos contra as costelas e sentia a guerra dentro dele. O lobo de Hilda não estava apenas resistindo, estava punindo-o. Cada surto de força roubada vinha envolto em dor. Ele não contou a ninguém. O funeral foi construído no prado além do portão leste. Madeira de salgueiro, tradicional para guerreiros, disposta no padrão de um escudo, porque era o que Hilda havia sido. Seu corpo foi carregado em uma liteira coberta de pele cinza, armadura polida a um brilho que ela teria achado absurdo, flores silvestres em seu cabelo, margaridas e cardos azuis das crianças que a observaram lutar e pensaram que ela era a coisa mais forte viva. Dunstan ficou na cabeceira, tocha na mão. Ele nunca teve a chance de acendê-la. Os cavaleiros apareceram na crista norte sem aviso. 6 deles em formação cerrada, seus cavalos escuros contra o céu pálido. Guerreiros alcançaram armas. Mães puxaram as crianças para perto porque a bandeira na frente era uma que todo lobo em Ashmore reconhecia. O Greyhound em um campo preto. O sigilo de Beowulf. O cavaleiro líder desmontou a 30 passos de distância. Beowulf não era o que as histórias preparavam você. Os contos falavam de um monstro, um lobo tão selvagem que arrancara a espinha de um alfa com as próprias mãos. Mas o homem que caminhava em direção ao P era quieto, alto, largo de peito de uma forma que falava de décadas de combate real, com um rosto marcado pelo tempo e olhos da cor de água profunda, cabelo escuro cortado curto, sem ornamentos. Ele se movia com a economia de um homem que aprendera há muito tempo que movimentos desperdiçados levam à morte. Vim prestar minhas homenagens à loba prateada, disse ele. Ela foi minha oponente, mas foi uma digna. Nenhuma loba que lutei ganhou minha atenção como ela. Seus olhos se moveram para a liteira, e algo privado mudou em sua expressão. Gostaria de usar sua morte para construir algo que ela teria valorizado. Paz. Um tratado formal, vinculativo e permanente. Tudo o que peço é que me deem o corpo dela para honrar em minha própria terra. A resposta de Dunstan foi imediata. Não. Ele endireitou os ombros, deixando o poder roubado irradiar pela clareira. O corpo dela fica conosco. Mas uma voz se ergueu de trás dele. Espere. Duskward deu um passo à frente, apoiando-se em seu cajado. Eu conheci Hilda mais do que qualquer um aqui. Ela buscou a paz em vez da guerra todas as vezes que teve a escolha. Se Beowulf oferecesse um tratado que mantivesse seu povo seguro, ela o aceitaria. Ele olhou para Dan. Ela gostaria disso. A matilha se moveu. As palavras de Duskward tocaram algo que a performance de Dunstan não conseguiu alcançar. Memória real. Hilda argumentando pela diplomacia. Hilda mantendo a lâmina de um guerreiro quando a misericórdia era possível. Hilda escolhendo repetidamente o caminho que mantinha seu povo vivo. Hilda queria paz. Deixe-o levá-la. Dunstan não teve escolha. Tudo bem. Leve-a.
Beowulf caminhou até a liteira e levantou o corpo de Hilda ele mesmo. Um braço sob seus ombros, o outro sob seus joelhos. E enquanto o fazia, ele sentiu calor, não o calor que se esvai de um corpo recém-morto. Calor sustentado, fraco, mas real. Seus braços se apertaram, seus olhos desceram para os lábios dela, o mais leve traço de cor, e para o peito dela, que se você observasse atentamente, subia e descia em um ritmo tão raso que era quase invisível. Ele não disse nada. Ele a levou até seu cavalo, e a coluna cavalgou para o norte sem olhar para trás. Beowulf cavalgou pela noite, Hilda segurada em sua sela, seu batimento cardíaco contra seu antebraço durante todo o caminho. Fraco, tênue, teimoso, o complexo Greyhound ficava em um vale entre cristas de granito. Ele a levou direto para os aposentos de cura e a deitou em uma cama com um cuidado que teria confundido qualquer um que acreditasse nas histórias sobre ele. Helga, a curandeira-chefe, pressionou os dedos na garganta de Hilda. O batimento cardíaco dela mal está presente. A presença do lobo, o segundo pulso que todo shifter carrega, desapareceu. Osric examinou as unhas de Hilda, suas veias. Há uma toxina, de ação lenta, à base de plantas, quase metabolizada. Podemos purificá-la. O lobo, no entanto, o que quer que tenha acontecido, está além da nossa medicina. Apenas uma sacerdotisa com o conhecimento antigo poderia fazer isso. E nenhuma existe em nossa matilha. Concentre-se no que você pode consertar, disse Beowulf. Mantenha-a viva. O que você precisar, diga. E então Beowulf ficou. Não ocasionalmente. Não da maneira que os alfas visitam os doentes para serem vistos visitando-os. Ele vinha todos os dias sem exceção. Ele trazia água limpa aquecida sobre a lareira e panos que ele mesmo torcia. Ele banhava o rosto dela com movimentos lentos e cuidadosos, trabalhando ao redor das cavidades de suas têmporas, onde a pele se tornara fina como papel. Ele limpava o suor febril de seu pescoço e trocava os lençóis quando eles ficavam encharcados, levantando seu corpo com a mesma firmeza que usara para carregá-la do pé. Suas mãos, que haviam esmagado gargantas e quebrado escudos, moviam-se sobre a pele dela com uma gentileza que fazia os curandeiros desviarem o olhar, não por desconforto, mas pela privacidade disso. Helga o pegou uma vez falando com Hilda em um murmúrio baixo, contando-lhe sobre o tempo, o pátio de treinamento, a raposa roubando galinhas do curral leste, falando como se ela pudesse ouvi-lo, como se uma voz pudesse dar a ela algo para seguir de volta. Ele disse a si mesmo que era respeito, que uma guerreira de seu calibre merecia mais do que morrer sem ser lavada em uma cama de estranho. Mas o respeito não faz seu peito subir quando sua respiração falha à meia-noite. O respeito não o mantém em uma cadeira dura até que suas costas doam porque você tem medo de sair caso algo mude enquanto você estiver fora. Dias se transformam em semanas, semanas em meses. O veneno foi eliminado lentamente. As tinturas amargas de Osri pingavam entre seus lábios. Picos extraindo a toxina através de sua pele em suor escuro e mal cheiroso. O batimento cardíaco de Hilda se fortaleceu. A cor voltou ao seu rosto em incrementos como o amanhecer através de nuvens pesadas. Seus dedos, que estiveram frios e serosos por semanas, aqueceram sob seu toque. E então, em uma manhã em que a primeira neve cobriu as cristas de granito, Hilda abriu os olhos. A primeira coisa que ela viu foi um teto que ela não reconhecia. A segunda foi o homem sentado ao lado de sua cama. Grande, de cabelos escuros, olhos de água profunda observando-a com uma expressão que ela não conseguia ler. Então a névoa se dissipou e ela o reconheceu. Seu corpo disparou para cima. Sua mão disparou para uma arma que não estava lá. Ela bateu na borda da cama e teria caído se Beowulf não tivesse segurado seu braço. Ela se libertou, tropeçando para trás, até que sua espinha bateu na parede, agachando-se ali, tremendo, dentes expostos. Um rosnado que veio de seu corpo em vez de seu lobo porque seu lobo, tinha ido embora. A realização atingiu como um punho. Ela estendeu a mão para a presença que vivera dentro dela desde o nascimento, e não encontrou nada. Um vazio tão vasto que engoliu tudo. Um céu sem estrelas. O que você fez comigo? As palavras saíram cruas. Uma voz não usada por meses rachando em cada sílaba. Beowulf não se moveu. Suas mãos estavam abertas em seus joelhos, deliberadamente não ameaçadoras. Eu não fiz nada com você. Onde está meu lobo? Se você não me disser o que fez, eu vou matar você e todos os lobos neste complexo. Você pode tentar, disse Beowulf calmamente.
Mas você deveria comer algo primeiro. Você esteve inconsciente por 2 meses. E você precisará de sua força se planeja assassinar uma matilha inteira. Não era o que ela esperava. A calma, a falta de pose, o fantasma de algo que poderia ter sido rumor. Isso a desequilibrou o suficiente para que o ímpeto de matar vacilasse e o esgotamento a invadisse. Suas pernas cederam. Ela escorregou pela parede e ela o odiou por ver isso. Helga entrou com caldo. Hilda derrubou a xícara. Helga a encheu novamente e a ofereceu sem um lampejo de irritação. Você foi envenenada, disse Helga. Passamos 2 meses purificando uma toxina que deveria ter matado você. Você está viva porque nosso alfa a carregou de seu P funerário e nos pediu para salvá-la. O que quer que tenha sido feito ao seu lobo foi feito antes de você vir até nós. Beowulf se levantou e saiu sem olhar para trás, dando-lhe a única coisa que ela precisava mais do que respostas. Espaço. A recuperação foi brutal. Sem seu lobo, Hilda se curou no ritmo de um humano. E parecia rastejar para uma mulher que passou a vida correndo. Mas ela não escapou. Em parte porque estava muito fraca. Em parte porque não tinha para onde ir. E em parte, embora ela tivesse negado, por causa de Beowulf. Ele lhe deu distância. Mas ele enviou comida. Comida de verdade, não caldo de inválido. Carne assada, pão fresco, frutas das rotas comerciais do sul. E com cada entrega, vinha um pequeno gesto prático. Um cobertor mais quente quando as noites esfriavam. Botas que se encaixavam perfeitamente em seus pés. Um pente de osso porque seu cabelo tinha emaranhado durante os meses de inconsciência, e ela o estava arrancando com os dedos. Ele nunca pediu gratidão. Ele nunca pediu nada. Na primeira vez que ela o procurou, ela o encontrou no pátio de treinamento, lutando com 3 guerreiros simultaneamente, e vencendo sem exibicionismo. Ele lutava como falava, eficiente, sem pressa, preciso. Conte-me a verdade, disse ela. Tudo. Então ele contou a ela claramente, sem embelezamento, seus batedores relatando sua doença, o funeral, sua decisão de comparecer, levantando seu corpo e sentindo o calor. Lobos mortos não são quentes, disse ele. Então eu fiz uma escolha. Você poderia ter dito à minha matilha que eu estava viva. Seu alfa a declarou morta e sua matilha construiu um P para você. Se eles a queriam morta o suficiente para queimá-la, dizer a eles que você estava viva não a teria tornado segura. As palavras atingiram como uma lâmina entre suas costelas. Porque ele estava certo. Por que me salvar, afinal? Ela perguntou. Somos inimigos. Beowulf ficou quieto. Nós nunca fomos inimigos. Éramos guerreiros fazendo o que nossas matilhas exigiam. O campo de batalha é um lugar onde você mata ou morre. Isso não faz de vocês inimigos. Isso faz de vocês oponentes. Ele fez uma pausa. Eu a admiro desde a primeira vez que você quase me tirou a cabeça. Isso não é um inimigo. Isso é algo que vale a pena preservar. Ela procurou em seu rosto a mentira, a máscara que todo alfa que ela conhecera usara. Ela não encontrou nada além de olhos firmes e uma mandíbula cerrada com a teimosia de um homem que dizia exatamente o que queria dizer. Ela se virou e foi embora. Não por raiva, porque ela não sabia o que fazer com o que estava sentindo, e andar era mais fácil do que ficar parada com isso. As semanas seguintes desmantelaram tudo o que Hilda acreditava. Ela observou Beowulf com sua matilha, e viu um homem que não se parecia em nada com o monstro que ela fora ensinada a temer. Ele treinava como um igual. Ele ouvia seus anciãos com atenção genuína. Quando um jovem guerreiro cometeu um erro que quase custou 2 vidas, Beowulf não o puniu. Ele sentou-se com o menino por 1 hora, ensinando em vez de destruir. Seu povo não o temia. Eles o amavam, e era a coisa real, construída sobre anos de promessas cumpridas e julgamentos justos. Hilda começou a fazer refeições com a matilha. Uma curandeira a convidou para classificar ervas. Um guerreiro pediu sua opinião sobre a pegada de uma espada. Uma criança subiu em seu colo perto do fogo e adormeceu, e Hilda segurou a criança e sentiu algo se abrir em seu peito que ela estava segurando fechado por meses. Ela começou a ver Beowulf como o homem por trás da lenda. A maneira como ele ria, rara, surpresa, um som que rachava seu rosto marcado pelo tempo e mostrava alguém mais jovem por baixo. A maneira como ele se lembrava de cada nome, cada família, cada aniversário de criança, em uma matilha de centenas. A maneira como ele ficava na chuva observando seus guerreiros treinarem e não se movia por 1 hora,
porque um pardal havia construído um ninho na beirada acima dele, e ele não queria perturbá-lo. A maneira como ele a olhava quando pensava que ela não estava olhando. Não com pena, não com desejo, com algo mais quieto, algo que parecia reconhecimento, como se ele estivesse procurando há muito tempo por algo que acabara de encontrar. O amor não chegou com trovões. Veio como o amanhecer veio ao vale, lenta e inevitavelmente preenchendo espaços que ela não sabia que estavam vazios. Ela parou de catalogar saídas. Ela começou a notar em vez disso a maneira como sua voz caía meio tom quando ele dizia seu nome. A maneira como sua mão pairava perto da dela sem tocá-la, como se a distância entre seus dedos fosse algo sagrado que ele não cruzaria, até que ela lhe dissesse que ele poderia. Uma noite, depois que o fogo diminuiu e a matilha foi para seus aposentos, Hilda se viu parada ao lado de Beowulf na muralha e perto o suficiente para que o calor de seu braço aquecesse seu ombro através de sua capa. Nenhum dos dois falou. As estrelas estavam nítidas e frias, e o vale abaixo estava prateado com geada. E Hilda percebeu com uma certeza que se instalou em seus ossos que este homem, este inimigo, este monstro de histórias de fogueira, este lobo que a carregara da morte e não pedira nada em troca, era o lugar mais seguro em que ela já estivera. E uma noite, ela disse a ele que voltaria. Preciso saber por quê, disse ela. Preciso ouvir deles. Beowulf assentiu. Eu sei. Você virá comigo? Ele a olhou então, aberto, certo, feroz em sua quietude. E foi a expressão mais honesta que ela já vira em qualquer alma viva. Tente me impedir, disse ele. Eles saíram ao amanhecer, lado a lado, com guerreiros Greyhound às suas costas. A estrada para o sul cortava florestas de inverno, árvores nuas pretas contra um céu branco. E Hilda cavalgou em silêncio, sentindo o lugar vazio dentro dela pulsar a cada batida de casco. Quando os portões de Ashenmore apareceram no horizonte, quando séculos viram o estandarte do Greyhound, e a mulher cavalgando ao lado de seu alfa e as trompas começaram a soar, Hilda sentiu algo agitar-se no vazio onde seu lobo estivera. Não o lobo em si, algo mais antigo, algo que havia sobrevivido ao veneno, ao rasgar, à traição, aos meses de vazio. Algo que parecia muito com guerra. Os portões de Ashenmore abriram-se lentamente, como se o próprio ferro relutasse. Hilda cavalgou através deles com a espinha reta e os olhos para a frente. E a matilha que havia queimado uma efígie de seu corpo há 3 meses olhou para ela como se ela fosse um fantasma ressurgindo das cinzas, o que ela supunha que era. O pátio encheu-se primeiro de silêncio, depois de sussurros, depois do tipo de barulho que acontece quando centenas de pessoas tentam processar o impossível de uma só vez. Suspiros sobrepuseram-se a murmúrios, sobrepuseram-se à inspiração aguda de ar que soa como dor. Guerreiros que haviam batido escudos por ela no pátio de treino ficaram paralisados, seus rostos alternando entre reconhecimento, descrença e algo pior que ambos: culpa. Moveu-se pela multidão como uma doença, instalando-se nas linhas ao redor das bocas e na forma como os olhos caíam para o chão, em vez de encontrar os dela. Hilda viu tudo isso. Catalogou cada sobressalto, cada olhar desviado, cada mandíbula que se apertou com o esforço de não falar. Estas eram as pessoas pelas quais ela havia sangrado. As famílias diante das quais ela se postara quando as fronteiras quebraram, as crianças que ela ensinara a segurar uma lâmina, os anciãos cujo conselho ela valorizara acima do seu. Eles haviam arrancado seu lobo de seu corpo enquanto ela jazia paralisada. E então eles tentaram queimar as evidências. Beowulf cavalgou ao lado dela. Seus guerreiros Greyhound espalharam-se atrás deles em formação disciplinada. Ele não disse nada. Sua presença dizia o suficiente. O alfa mais temido do continente trouxera o lobo prateado para casa, e as implicações disso estavam se instalando sobre Ashenmore como a sombra de uma lâmina. Dan apareceu nos degraus do grande salão. Ele parecia errado. Essa foi a primeira coisa que Hilda notou. Ele estava magro onde antes era esguio. Sombras vivendo sob seus olhos. Sua pele carregava um tom acinzentado como carne deixada tempo demais em armazenamento a frio. Quando ele se movia, havia uma rigidez controlada a cada passo, como se algo o estivesse mordendo por dentro, e ele estivesse usando cada pedaço de vontade para evitar que isso transparecesse. O lobo de Hilda estava matando-o. Ela podia ver agora. O lobo roubado nunca se ligara ao de Dunstan, nunca parara de lutar. E cada vez que ele recorria a essa força emprestada, o lobo dentro dele rasgava algo mais.
músculo, tendão, as paredes de seu coração. Ele estava sendo devorado vivo pela própria coisa que havia tirado. E a ironia teria sido satisfatória se Hilda pudesse sentir algo além da clareza fria que se instalara sobre ela no momento em que ela cavalgara através daqueles portões. Hilda. A voz de Dunstan era firme, mas suas mãos não estavam. Ele agarrou o corrimão dos degraus, os nós dos dedos brancos. Isso é inesperado. Imagino que seja, disse Hilda. Ela não desmontou. Sentou-se em seu cavalo e olhou para ele. E a geometria disso, ela acima, ele abaixo, não passou despercebida por nenhum deles. Você disse a eles que eu estava morta. Dunstan, você estava morrendo. Os curandeiros confirmaram. Os curandeiros mentiram. Sua voz ecoou pelo pátio, declarando e nivelando, com o tom para todos ouvirem. Eu não estava morta quando você anunciou minha morte. Eu não estava morta quando você colocou meu corpo no monte. O homem ao meu lado me carregou daquele monte e eu estava quente. Meu coração estava batendo. Meus pulmões estavam respirando. Você sabia. Você sabia. E você tentou me queimar de qualquer maneira. O pátio ficou em silêncio. Não o silêncio do choque. Eles haviam passado pelo choque no momento em que ela entrou. Este era o silêncio de pessoas ouvindo uma verdade que já suspeitavam. Dita em voz alta pela primeira vez. Dunstan endireitou-se. Tudo o que fiz foi por esta matilha. Tudo o que você fez foi por você mesma. Ela desmontou. Então o impacto de suas botas na terra batida enviou um choque por suas pernas. E por um momento, ela sentiu a ausência de seu lobo tão agudamente que quase a fez ceder. A força que faltava, a velocidade que faltava do fogo que deveria estar correndo em suas veias. Ela era uma guerreira parada em seu próprio pátio sem a coisa que a tornava extraordinária. E levou tudo o que ela tinha para continuar andando. Mas ela continuou andando. Você me envenenou, disse ela, cada palavra colocada com a precisão de uma lâmina, encontrando a fenda entre as costelas. Você subornou os curandeiros para me deixar morrer. Você usou minha doença para assustar a matilha em um rasgar que nunca deveria ter acontecido. E então você roubou meu lobo enquanto eu jazia inconsciente, incapaz de consentir, incapaz de fazer qualquer coisa além de sentir que estava sendo arrancado de mim. Ela parou a 3 passos dos degraus. Diga-me que estou errada. Fique aí diante de cada alma desta matilha e diga-me que estou errada. A mandíbula de Dunstan moveu-se. Por um momento, um único momento frágil, algo honesto passou por seu rosto. Medo, não de Hilda, não de Beowulf, mas da verdade e do que ela faria com a história que ele construíra em torno de si mesmo. Então a máscara voltou. Você não entende o que eu estava enfrentando, disse ele, e sua voz mudou para o registro que Hilda lembrava da reunião do conselho. Aquele projetado para soar sobrecarregado em vez de culpado. Você estava morrendo. A matilha estava exposta. Nossos inimigos estavam circulando, esperando o momento em que mostrássemos fraqueza. Eu fiz o que qualquer alfa faria. Preservei nossa força. Mantive nosso povo vivo. Você se manteve viva, disse Hilda. Você queria meu lobo. Você o quis desde a primeira batalha que lutamos juntos. Desde a primeira vez que a matilha aplaudiu a mim em vez de você. Todo o resto, o veneno, os curandeiros, o medo, foi teatro. Você orquestrou cada peça disso para que pudesse ficar aqui com o meu poder em seu peito e se chamar de herói. A matilha se agitou. Ela podia senti-los mudando, reorganizando-se, as primeiras rachaduras aparecendo na história que eles vinham contando a si mesmos há 3 meses. Então Tamson deu um passo à frente. A velha curandeira moveu-se pela multidão da maneira que as mulheres velhas se movem quando param de se importar com as consequências. Lentamente, deliberadamente, com uma espinha rígida por algo que poderia ter sido coragem, ou poderia ter sido o simples esgotamento de carregar uma mentira por muito tempo. Ela parou na base dos degraus e olhou para Dunstan, e a expressão em seu rosto era algo que Hilda nunca vira dela. Desprezo. Ela está certa sobre o suborno, disse Tamson, dirigindo-se à matilha em vez do alfa. Cada curandeiro que examinou Hilda foi pago ou ameaçado, ou ambos. Disseram-me que o aprendizado de minha neta seria revogado se eu não confirmasse o que o alfa queria confirmado. Ela fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz falhou. Poderíamos tê-la salvado. O veneno era identificável, era tratável. Fomos ordenados a não tratá-lo. O pátio explodiu. Vozes chocaram-se umas sobre as outras. Indignação, descrença, acusação. Porque se os curandeiros foram subornados, então Hilda nunca esteve além de salvação.
O que significava que o rasgar nunca foi necessário. O que significava que eles consentiram na violação de uma mulher com base em uma mentira. A compostura de Dunstan se quebrou. Ela está mentindo. Eu não estou mentindo, disse Tamson, e o aço em sua voz o silenciou. E eu não sou a única. Mas 2 curandeiros deram um passo à frente, depois um terceiro. Cada um deles confirmou a mesma coisa. Pagamentos, ameaças, instruções para relatar a condição de Hilda como intratável. Um deles, um jovem cujas mãos tremiam, produziu um pequeno frasco de vidro de seu cinto, escuro como um hematoma. Raiz de Bene, disse ele. Foi o que diagnosticamos, e ele nos pediu para escondê-lo. A matilha ficou quieta novamente, mas este silêncio era diferente. Este era o silêncio antes da violência. A sacerdotisa. Era moveu-se pela multidão. A relutância que havia marcado seus movimentos durante o rasgar desaparecera, substituída por algo enrolado e determinado. Ela estava esperando por isso. Eu avisei você, disse Hera, falando não para Dunstan, mas para a matilha. Eu disse a vocês que o consentimento era necessário. Vocês escolheram o medo em vez da lei, e é isso que isso lhes comprou. Ela se virou para Hilda. Posso reverter isso. O lobo pode ser retirado de Dunstan e devolvido a você, mas ele não sobreviverá. Seu corpo já está falhando. O lobo o está despedaçando desde a transferência. Retirá-lo terminará o que começou. Não. A voz de Dunstan saiu crua, despojada de todas as camadas de performance que ele usava. Ele recuou pelos degraus, as mãos levantadas. Não, você não pode. O poder que a matilha precisa, a matilha precisava. Hilda, disse Duskward, dando um passo à frente, seu cajado batendo nas pedras como o martelo de um juiz. Ele parecia mais velho do que em 3 meses atrás. O peso do que ele havia feito esculpido em cada linha de seu rosto. Eu carrego a culpa junto com cada lobo que disse sim, disse Duskward. Eu sabia que estava errado. E eu disse sim mesmo assim porque eu tinha medo que esse medo nos custasse o melhor guerreiro que esta matilha já conheceu. Custou-nos nossa honra e nossa lei. Ele olhou para Dunstan, decretou que o rasgar será revertido, o lobo será devolvido, e o que quer que aconteça, enfrentaremos como consequência do que escolhemos. Dan tentou fugir. Ele fez 3 passos antes que os guerreiros o cercassem. Mãos agarraram seus braços, seus ombros, suas pernas. Ele lutou, debatendo-se, tentando mudar, mas os 2 lobos dentro dele estavam travados em uma guerra que fazia seu corpo convulsionar em vez de mudar. Eles o pressionaram ao chão, e seus gritos ecoaram pelas paredes de pedra. Eu sou seu alfa. Eu os mantive seguros. Ninguém respondeu. As palavras caíram no silêncio como pedras caem em água profunda. Engolidas, desaparecidas. Aira ajoelhou-se ao lado de Hilda. Deite-se, disse ela perto dele. O lobo precisa sentir você. Precisa saber para onde ir. Hilda deitou-se no chão frio ao lado do homem que a traíra. Ela podia ouvir sua respiração ofegante e sentir o cheiro do suor azedo de medo e decadência vindo de sua pele. Tão perto, ela podia sentir seu lobo, uma vibração fraca, um uivo distante, uma presença chamando-a de dentro de uma prisão de carne roubada. Reconheceu-a. Mesmo após 3 meses de cativeiro dentro de um corpo que não era seu lar, reconheceu-a. Ela fechou os olhos. Hera começou o cântico. As mesmas palavras, o mesmo cadência antiga, mas invertida. Uma imagem espelhada do ritual que havia dilacerado Hilda no altar. Óleo sagrado tocou o peito de Hilda, frio e afiado, e o cântico construiu-se em camadas. Cada frase puxando algo fundamental, algo que existia entre corpo e espírito, onde a linguagem não podia seguir. Dunstan gritou. O lobo saiu dele da mesma forma que saiu de Hilda, violentamente, involuntariamente do hospedeiro. Um rasgar que era espiritual e físico ao mesmo tempo. Mas desta vez, o lobo não estava lutando contra a extração. Estava correndo em direção a ela, em direção a ela, em direção ao único lar que jamais conhecera. Luz prateada irrompeu do peito de Dunstan e atingiu o de Hilda. O impacto a arqueou do chão. Cada nervo acendeu. O lobo inundou de volta para ela. Não gentilmente, não gradualmente, mas de uma só vez. Uma cascata rugidora de luz e fúria e alívio que preencheu cada vazio, selou cada ferida, apagou cada silêncio vazio que ela suportara por 3 meses. Ela podia senti-lo. Seu lobo, vivo, inteiro, feroz, além de tudo o que ela lembrava.
Ele pressionou contra as paredes de seu espírito com a alegria desesperada do retorno. E Hilda pressionou de volta, acolhendo-o, sentindo o vínculo se encaixar com um clique que só ela podia ouvir. Ela abriu os olhos. O mundo estava mais nítido, mais brilhante, mais alto. Ela podia sentir o cheiro de cada corpo no pátio, ouvir cada batimento cardíaco, sentir a textura do vento em sua pele. Ela estava inteira. Ao lado dela, Dunstan estava imóvel. Seus olhos estavam abertos, mas não viam nada. O tom acinzentado de sua pele havia se aprofundado em algo final, e seu peito nem subia nem descia. O lobo era a única coisa que o mantinha vivo. E sem ele, seu corpo simplesmente parou. Sem palavras finais dramáticas, sem confissão final, apenas um homem que trocara tudo por poder e acabou com nada. Hilda levantou-se. A matilha a observava. Centenas de rostos carregando todas as tonalidades de culpa, admiração, medo e esperança. E ela os deixou olhar. Deixou que vissem ela de pé onde Dunstan havia caído. Inteira, lupina e viva, apesar de tudo o que haviam feito para garantir que ela não estaria. Construam uma pira, disse ela. Eles a construíram no prado, no mesmo lugar onde haviam construído a dela. Padrão de escudo de madeira de freixo. Colocaram o corpo de Dunstan sobre os troncos, e Hilda acendeu o fogo ela mesma, ficando perto o suficiente para sentir o calor no rosto, observando as chamas consumirem o homem que fora seu alfa, seu companheiro e seu destruidor. Ela não sentiu nada, nenhuma satisfação, nenhum luto, nenhuma raiva, apenas a clareza limpa e vazia de algo terminado. Quando o fogo se reduziu a brasas, ela se virou para a matilha. Não voltarei. As palavras caíram como uma lâmina. Duskward fechou os olhos. Guerreiros que haviam segurado Dunstan a encaravam com rostos chocados. Uma criança perto do fundo da multidão começou a chorar, e o som era pequeno e terrível na vastidão do prado. Vocês eram meu povo, disse Hilda. Eu dei a esta matilha tudo o que tinha. Minha força, meu conselho, meu sangue, meu lobo. E quando veio o primeiro teste, o primeiro momento em que vocês tiveram que escolher entre me proteger e proteger a si mesmos, vocês escolheram a si mesmos. Hilda, Duskward começou. Não os culpo por terem medo, ela continuou. Mas vocês deixaram um homem me envenenar, subornar seus curandeiros e arrancar meu lobo do meu corpo enquanto eu jazia incapaz de falar. Então vocês tentaram me queimar. Ela balançou a cabeça. Eu matei por esta matilha. Eu quase morri por esta matilha. Mas não pertencerei a uma matilha pela qual não vale a pena morrer. Ela lhes deu as costas. Foi a coisa mais difícil que ela já fizera, e ela o fez sem hesitação. Beowulf a esperava nos portões, montado, sua expressão firme e certa da maneira que só a dele podia ser. Hilda subiu em seu cavalo ao lado dele, e seus olhos se encontraram. E naquele olhar estava tudo. Compreensão, respeito, a certeza silenciosa de duas pessoas que se encontraram pelo caminho mais improvável imaginável. Leve-me para casa, disse ela. Você está em casa, ele respondeu. Eles cavalgaram para o norte. A varanda do castelo de Beowulf dava para o vale onde vivia a matilha Greyhound. Casas de pedra, pátios de treinamento e jardins que capturavam a luz do entardecer como ouro em concha. Abaixo, os sons de uma matilha em paz subiam. Crianças correndo umas atrás das outras, o martelo de um ferreiro, risadas do salão. Hilda se apoiou na grade de pedra, suas tranças de guerra soltas, sua armadura trocada por uma camisa de linho que cheirava às ervas que Helga guardava nos aposentos de cura. Seu lobo zumbia em seu peito, inteiro, assentado, em paz. O ar da noite trazia o cheiro de pinho e floresta, e ela o inspirou e o deixou preencher os últimos espaços que estiveram vazios por tanto tempo. Ela ouviu Beowulf antes de vê-lo, seus passos na pedra, sem pressa como sempre. Ele ficou ao lado dela, perto o suficiente para que o calor de seu corpo aquecesse seu ombro, e eles olharam para o vale em um silêncio que não precisava de palavras. Arrependimentos? Ele perguntou. Ela pensou em Ashenmore, nos rostos para os quais dera as costas. O prado onde a pira de Dunstan queimara. Brasas flutuando em um céu que não se importava com traição ou justiça. Não, disse ela. Nenhum sequer. Ele se virou para ela, e a expressão em seu rosto era aquela que ela aprendera a ler ao longo dos meses. Não a máscara de um alfa, mas o olhar honesto e desprotegido de um homem que encontrara algo que não sabia que estava procurando. Ele segurou o rosto dela com as mãos. Aquelas mãos, cicatrizadas,
calejadas, fortes o suficiente para quebrar ossos. Asseguravam como se ela fosse a coisa mais importante que ele já tocara. A primeira vez que lutei com você, disse ele, sua voz caindo naquele tom baixo que fazia seu peito vibrar. Passei 3 dias pensando na maneira como você se movia. Eu me disse que era análise tática. Hilda sorriu. Nem chegou perto? Ela riu. Uma risada real, cheia e calorosa, do tipo de que ela havia esquecido a forma. E o rosto de Beowulf se transformou como sempre fazia, as linhas enrugadas suavizando, e ela pensou que poderia passar o resto da vida aprendendo cada versão daquele rosto. Ele a beijou, devagar, deliberadamente, da maneira que ele fazia tudo. Nenhum movimento desperdiçado, apenas a pressão honesta de sua boca contra a dela, e o calor de suas mãos em seu rosto, e a certeza sem pressa de um homem que esperara meses e teria esperado meses mais se ela precisasse dele. Hilda o beijou de volta. Suas mãos encontraram o peito dele, sentindo o batimento cardíaco sob suas palmas. Forte, constante, singular. Um lobo, um coração. Apenas seja um lobo. O homem que a carregara de uma pira e não pedira nada além da chance de vê-la abrir os olhos. Quando se separaram, o vale estava se enchendo de um crepúsculo azul, e as estrelas começavam a aparecer. Hilda pressionou o rosto no pescoço dele e o inspirou, ferro e pinho, e a leve doçura de mel, e sentiu seu lobo se acomodar mais profundamente, fundindo-se no laço que se formava entre ela e este homem impossível e paciente que a vira em seu vazio e a tratara como se ela ainda estivesse inteira. Ela pensou no que dissera a matilha Ashenmore, que não pertenceria a uma matilha pela qual não valesse a pena morrer. Ela encontrara uma que valia. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.